Então, o assunto para a nossa aula de hoje é massa. O que é massa? Para que nós utilizamos a massa? Qual é a unidade de medida utilizada para medir a massa? Então, pessoal, primeiro, a massa é a quantidade de peso que um determinado objeto tem. Então, o peso de qualquer objeto é chamado de massa, tá? Então, a massa, ela é o peso de qualquer coisa. Pode ser de pessoa também. Então, nós, seres humanos, temos uma massa. Quando nós subimos numa balança e vimos nosso peso é dado em quilos, né? E esse peso, ele é chamado também de massa. É a nossa massa. O peso que está ali é a nossa massa. Quando, por exemplo, a gente vai à feira e pesa alguma fruta, só um instante. Então, quando eu peso, por exemplo, esses limões aqui na feira, o valor do peso, a quantidade do peso desses limões é chamada de massa, tá? As unidades de medida de massa, né? Então, a unidade padrão do nosso sistema de medidas é chamada de quilograma, tá? Então, nós temos a nossa unidade de medida, o quilograma. Anotem no caderno, por favor. Temos o símbolo do quilograma, é o QG. Nós temos a grama também. O símbolo da grama é o G, somente a letra G. E nós também utilizamos a tonelada para medir coisas muito pesadas. Por exemplo, toneladas. Por exemplo, num asfalto, numa estrada, o símbolo da tonelada é o T minúsculo. Em um asfalto, por exemplo, qual é o peso máximo de um caminhão que pode circular em cima desta estrada? É uma coisa pesada, então nós medimos elas com toneladas. A massa, ela vai ser medida conforme o tamanho, conforme a proporção. Então vamos pensar assim. Eu quero pegar o peso de uma pessoa, de um ser humano. Nós utilizamos o quilo. Eu, por exemplo, eu tenho 70 quilos ou 60 quilos, depende da pessoa, vai variar o peso, certo? Em quilo. Quando nós vamos à feira comprar limão e eu quero 2 limões, eu não vou pesar quilo. 2 limões não pesam 1 quilo. Então, eu utilizo a unidade de medida grama, tá bom? Quando eu vou pegar algo pesado, tonelada. Então, coisas mais ou menos quilo e leves gramas. Tem mais uma outra unidade de medida que é para pesar coisas menores ainda. Então, por exemplo, vocês querem pesar um comprimido. Nas embalagens de remédio, vem sempre escrito o peso do comprimido. O peso do comprimido é dado por essa unidade aqui, mg, que é conhecido como miligrama, tá? Pergunta. Oi. Essas medidas, se você for medir por litro, é quase assim também, né? Sim, aí são medidas de capacidade. Nós vamos ver isso também, tá, Arthur? Provavelmente é o próximo assunto. Mas agora nós estamos vendo de massa. Quando a gente fala de litro, mililitro, nós estamos falando de coisas líquidas, de capacidade. Quando a gente fala de massa, nós estamos falando de peso. E os pesos são dados através das toneladas, dos quilos, das gramas e das miligramas. Tá bom? Você não vai falar que você quer 5 gramas de limão, você vai pedir, pesa para mim esses 2 limões aqui. Deve dar umas 200 gramas, mais ou menos, esses 2 limões. Não, acho que menos, sei lá. Contando a polpa, dá uns 200 sim, acho. Tá? Mas aí, pessoal, ó, pensem aqui comigo, vamos lá, tá? Então, essas aqui são as unidades de medidas para medir o peso. Elas se relacionam, tá? Então, vocês precisam entender isso. Quando eu junto 1000 miligramas, eu formo 1 grama. Quando eu junto 1000 gramas, eu formo 1 quilograma. Quando eu junto 1000 quilogramas, eu formo 1 tonelada. Então, se eu for juntando de miligrama em miligrama, quando eu juntar 1000 miligramas, eu formo 1 grama. Se eu for juntando 1000 gramas, quando eu tiver 1000 gramas, eu formo 1 quilo.
Quando eu tiver 1 tonelada, quando eu juntar 1.000 quilos, eu formo 1 tonelada. O que isso significa? Significa que se eu pegar o grupo da tonelada e dividir em 1.000 partes, se eu pegar a tonelada e dividir em 1.000 partes, uma parte da tonelada vai ser equivalente a 1/1000 do quilo. Por quê? Porque o quilo, eles são 1.000 partes juntinhas para formar uma tonelada. Se eu pego uma tonelada e separo em 1.000, eu tenho 1/1000 de tonelada, tá? Então, 1 quilo é igual a 1/1000 de tonelada. Vocês entenderam isso, sim ou não? Sim. Entendi. Agora, se eu pegar o quilo, 1 quilo, e dividir ele em 1.000 partes, uma parte dela... Então, se eu pegar 1 quilo e dividir em 1.000 partes, eu vou ter 1 grama. Certo? E agora, se eu pegar a grama, ó, faltou o QG na frente. Agora, se eu pegar a grama e dividir a grama em 1.000 partes, eu vou ter 1 miligrama. Então, eu tenho 1/1000 da grama é igual a 1 miligrama. Entenderam isso, sim ou não? Uhum. Professora, quando eu era menor assim, eu achava que... Eu não sabia que se falava miligrama, então eu falava miligrama. Eu falava miligrama. Interessante. Gente, vamos dividir? 1, 2, 3 zeros. Significa que eu vou ter quantos números na parte decimal? 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, esse valor escrito na forma decimal fica 0,001 tonelada. Dúvidas? Perguntas? Nenhuma. Gente, só o Arthur tá falando, mas além do Arthur, tá todo mundo sem Já dúvida? tá, eu não tô com dúvida. Eu não estou conseguindo aquele lado ali, mas pra lá. Você não está conseguindo ver. Certo. O lado de cá. Isso aí. Tá. Gabi, você está com dúvida ou não está conseguindo ver também? Gabi? Tá com dúvida? Oi, tia? Oi, você tá com dúvida? Não. Gabi? Não? Tá, qualquer coisa é só falar. Aí aqui, ó, de novo, ó, vou dividir por 3. Então aqui eu já tenho 1, 2, 3. Então a vírgula vem aqui. Então vai ficar 0,001 quilo. E aqui a mesma coisa, 0,001 gramas. Então, 1 miligrama é igual a 1/1000 de grama. 1 grama é igual a 1/1000 de quilo. 1 quilo é igual a 1/1000 de tonelada. Oi, pode falar. Existe tonelada? Quê? Alguma coisa maior do que tonelada? Olha, existe, mas a gente não utiliza, tá bom? A gente não vai utilizar no ensino médio, tá bom? Talvez na faculdade, se você for se especializar em edifícios com grandes massas, com grandes pesos, né? Grandes construções, aí sim vai ter medida maior que tonelada, sim, tá bom? Bom, pessoal, então eu pedi para vocês agora realizarem os exercícios. Exercício 43? Isso, do número 1 ao número 6, da página 42 até a página número 44. Então, o exercício número 1 fala assim: escreva o que se pede. Tem 2,59 quilos de arroz em gramas. Então, quilo para transformar em grama, então é uma unidade maior que vai transformar em uma unidade menor. Vocês vão multiplicar. Em 1 quilo tem 1000 gramas. Então, para responder esse exercício, vocês vão fazer 2,59 vezes 1000. E a resposta vai ser dada em gramas. Vão anotando o que eu estou falando. Na alternativa B, fala 5 milésimos de tonelada. Então, 0,005
0,5. 5 milésimos de tonelada de café em quilogramas. Então, eu já sei que em 1 tonelada tem 1.000 quilos. Para transformar tonelada em quilo, eu multiplico por 1.000, porque tonelada é maior que quilo. Então, eu vou pegar 5 milésimos e multiplicar por 1.000, a resposta vai ser dada em quilos e a resposta do exercício, da alternativa B. Na C, 2.500 gramas de pão em quilogramas. Então, agora é grama para transformar em quilograma. Menor para o maior. Então, eu divido. Então, agora eu vou dividir, nesse caso, por 1.000, porque em 1 quilo tem 1.000 gramas. Depois, 125.000 miligramas de queijo em gramas. Então, é uma unidade menor, miligramas, que eu vou transformar em grama. Então, eu vou dividir. Então, eu vou fazer 125.000 dividido por 1.000, porque em 1 grama tem 1.000 miligramas. E aí, para finalizar, 0,2 centésimos, né, de gramas de xarope em miligramas. Então, eu vou transformar grama em miligrama. Grama é maior do que miligrama. Então, eu vou multiplicar, eu faço 0,02 vezes 1.000, tá? Então, esse é o exercício número 1. Quem ficou com dúvida, depois pega o vídeo de explicação, vai vendo e pausando e escrevendo o que eu acabei de dizer agora, tá bom? Exercício número 2. Gabriela fez 3,84 quilos de balas de coco e vai distribuí-las em pacotes com 50 gramas cada uma. Quantos pacotes de bala de coco Gabriela vai conseguir completar? Gabi, essa Gabi aqui, primeiro ela vai ter que transformar o quilo em grama. Lembra quando a gente acabou de calcular o perímetro, que a gente só podia somar centímetro com centímetro, não pode misturar? Com a grama funciona da mesma forma, não pode misturar. Então, vocês vão ter que transformar 3,84 em gramas. Para transformar quilo em grama, basta multiplicar por 1.000. Então, vocês vão fazer 3,84 vezes 1.000. O resultado desta multiplicação, vocês vão dividir por 50. E essa será a resposta do exercício número 2. No exercício número 3, fala assim. Um supermercado vende uma marca de café em embalagens de diferentes tamanhos. Oi, Arthur. Você vai dividir por 50, 3,84. Vezes 1.000. Vezes 1.000. O resultado divide por 50. Isso. Valeu. O exercício 3. Um supermercado vende uma marca de café em embalagem de diferentes tamanhos. Então, tem aqui as embalagens de diferentes tamanhos, tá? Tem embalagem de 1 quilo, de 500 gramas e de 250 gramas. 250 gramas. A Aline comprou 3 pacotes de café de 250 gramas. 250 gramas cada um. Quantos quilogramas a Aline comprou? Então, vocês vão somar, né? Foram 3 vezes 250. Então, 3 vezes 250, quanto dá? Ou ainda, 250 mais 250 mais 250. Quanto vai dar? Alternativa B. Gustavo comprou 3 pacotes de 1 quilo de café e um pacote de meio quilo e recebeu como troco 11,80. Assinale com o X a opção que contém as notas que representam quantos reais Gustavo usou para pagar essa compra. Então, a primeira coisa, pessoal, vocês vão ter que calcular quanto ele gastou. Então, vocês vão fazer, foram 3 pacotes de 1 quilo, então vocês vão pegar o preço de 1 quilo, que é R$16,50, e multiplicar por 3. Então, vai fazer R$16,50 vezes 3, para descobrir quanto ele gastou nos pacotes de 1 quilo. Pronto. Calculou o pacote de 1 quilo. Só que ele também comprou um pacote de meio quilo. Então, vocês vão ter que somar o preço que ele gastou, o valor que ele gastou com esses pacotes de 1 quilo, mais o valor que ele gastou com meio quilo, que foi R$8,70. Então, vocês vão somar. Pega todos esses valores e, por último, soma com o troco. Então, vai somar o quanto ele gastou com os 3 quilos de café,
mais o quanto ele gastou com os 500 gramas de café, mais o troco. Vai somar esses 3 valores. O resultado dessa soma é o valor que ele tinha em dinheiro, é o valor que ele levou para o mercado, tá bom? Aí vocês vão marcar um X aqui, vão olhar as cédulas e marcar um X. No C, alternativa C. É mais vantajoso comprar um pacote de 1 kg ou 2 pacotes de meio quilo de café? Bom, para saber o que é mais vantajoso, vocês têm que ver o que vocês vão pagar menos, né? Se vocês comprarem 1 kg de café, vocês pagam R$16,50 aqui, conforme o enunciado. Se vocês comprarem 2 pacotes de meio quilo, né? Meio quilo mais meio quilo, 1 quilo inteiro. Se vocês comprarem 2 pacotes de meio quilo, vocês vão pagar R$8,70 mais R$8,70. Então, vocês vão comparar esses dois valores, o valor do pacote de 1 quilo mais o pacote de meio quilo somado 2 vezes ou multiplicado por 2 e ver qual é maior e qual é menor o valor. E aí, vocês vão saber qual é mais vantajoso, tá? Perguntas. Exercício número 4. No gráfico a seguir estão os preços do envio de cartas comerciais pelos correios de acordo com a massa da correspondência, né? Então, lá no correio, você vai lá com a sua envelope, pesa numa balancinha e paga por ele, né? É assim que funciona o correio. Então, aqui tem até 20 gramas, você paga R$1,95 para enviar. Mais de 25 gramas e menos de 50, você paga R$2,70. Depois, mais de 50 gramas e menos de 100 gramas, você paga R$3,75, o peso da carta que eu estou falando. E aí aqui, mais de 100 gramas e até 150 gramas, R$4,60. Mais de 150 gramas até 200 gramas, você paga R$5,45 para você postar conforme a tabela que está aqui. E aí, embaixo tem algumas balanças com uma correspondência em cima, indicando o peso. Então, vocês vão olhar na balança o peso, procurar dentro dessa tabela, dentro desse gráfico de barras que está aqui, gráfico de colunas, em qual desses valores vai se encaixar as correspondências que estão aqui na foto. Não tem cálculo, é só observar mesmo, tá bom? Perguntas. Exercício número 5. Leia o texto a seguir sobre o maior animal do planeta. Então, tamanho entre 24 a 27 metros de comprimento. Então, só comprimento, né? Nós acabamos de ver as medidas de comprimento. Peso, 100 toneladas a 120 toneladas, uma baleia. Do tamanho de um Boeing 737 e pesando o mesmo que 24 elefantes juntos, a baleia azul é o maior animal do planeta. Tudo nela é superlativo. A língua da baleia pesa 4 toneladas. E diariamente ela come 4 milhões de crios, um tipo de camarão. Então ela come 4 milhões de camarões por dia. Os filhotes sugam 230 litros de leite por dia. Um filhote de baleia dessa daqui mama 230 litros de leite por dia. É bastante coisa. O que faz com que ela engorde 4 quilos por hora. Ela engorda 4 quilos por hora, essa baleia. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, todos os números, bem que o texto falou, todos os valores são muito grandes. Você imagina uma língua de não sei quantas toneladas. Agora, quando vocês tiverem uma vizinha fofoqueira, vocês falam assim pra ela: nossa, sua língua parece de uma baleia azul. Linguarudo. Ô, professora, já pensou a baleia de um bebê? Deus me livre, mas você morre, né? Ela come você inteiro. Se você entra, você vai morrer asfixiado, porque dentro dela não deve ter ar para respirar, ar puro, né? Você vai morrer asfixiado, mas não vai ser da mordida dela, não. Dificilmente vai ser da mordida. A gente fica preso no meio dos dentes dela, mano. Sabe o que eu acho? Porque, tipo, quando ela engole o camarão, ela vai engolir água. Então a barriga dela vai ficar cheia de água. Sim, é verdade. Bom, vamos então, lá. Eu acho que deve ter algum filtro, alguma coisa. Bom, não sei. Quer dizer, alternativa A. Quais são os valores de massa que uma baleia azul pode ter em quilogramas? Então, vocês vão transformar a tonelada em quilo. Vocês vão pegar o peso que a baleia pode ter
e multiplicar por 1000 para transformar em quilos. Então, tonelada para transformar em quilos, vocês multiplicam por 1000. Pega o peso dela aí, tem dois valores, né? 100 toneladas e 120 toneladas, multiplica esses dois valores por 1000. B. Pode escolher um dos dois? Então, aqui na resolução está com os dois. Então, vamos colocar os dois, Sofia, é melhor. Na B. De acordo com o texto, quais são os valores em toneladas que um elefante pode pesar? Então, está escrito ali no texto, né, os valores em toneladas que os elefantes podem pesar. Na verdade, diz que 25 elefantes juntos têm o peso da baleia. Então, para vocês resolverem esse exercício, peguem 100 toneladas, que é o peso da baleia, 100, e dividam por 25, que é a quantidade de elefantes correspondente. Então, vocês vão fazer 100 dividido por 25 e ver quanto dá, e 120 dividido por 25 e ver quanto dá, que é mais ou menos isso a quantidade do peso do elefante, tá bom? Então, na alternativa C, vocês precisam dividir. Na alternativa B, desculpa. Na alternativa C, quantos quilogramas tem a língua da baleia azul? Então, vocês vão pegar 4 toneladas e transformar em quilos. Então, é só fazer 4 vezes 1000. D. Quantas toneladas os filhotes de baleia azul engordam em um mês, em 30 dias? Então, tá escrito aqui, né? Em um dia, cadê? Os filhotes, eles engordam 4 quilos por hora. Se eles engordam, vamos lá, se eles engordam 4 quilos por hora e um dia tem 24 horas, então em um dia um filhote de baleia engorda 24 horas, então 24 vezes 4. Então, 24 vezes 4 é o que ele engorda em um dia. Só que são 30 dias. Então, tem que pegar o valor que ele engorda em um dia, que é 24 vezes 4, é um dia. Então, vocês têm que multiplicar novamente por 30 para saber quanto ele vai engordar em um mês, um filhote dessa baleia, tá? Então, primeiro faz 24 vezes 4. O resultado multiplica por 30. Exercício número 6, agora para finalizar. Na feira, o quilograma do melão está sendo vendido por R$3. Quanto Carla vai gastar, vai pagar no melão igual que está representado a seguir? Então, ali o melão tem 2,35 quilos. Para saber quanto que vai pagar, tem que multiplicar por R$3, que é o peso do quilo. Então, para chegar na resposta desse exercício, vocês precisam fazer 2,35 vezes 3, que é o preço do quilo do melão. Então, pessoal, agora com a leitura dos exercícios eu vou encerrar a nossa aula e vai ficar como lição de casa. Quarta-feira eu corrijo essas atividades, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau, que já são 5 horas.